Pessoal, estamos aqui diretamente da Câmara Municipal de Biretã com o presidente e vereador Rogério da Farmácia e o pastor Paulino, que está representando hoje aqui a comunidade evangélica na Câmara. Acredito eu, vereador Rogério, que é muito importante nós levarmos uma palavra de fé e esperança aqui também nessa casa, no Poder Legislativo. Fala um pouquinho para nós, vereador Rogério, o que representa para você, e depois eu passo a palavra para o pastor Paulino, para que ele possa falar sobre a importância de colocar Deus acima de todos os propósitos que nós almejamos para o nosso município. Olha, Orlando, eu até primeiramente quero agradecer a você do podcast por nos abrir esse espaço e nos dar aqui a honra da sua presença hoje. Bom, é muito importante, Orlando, quando a gente tem a presença da liderança cristã. Quando eu digo cristão, não estou dizendo de evangélico, estou dizendo dos irmãos católicos também, que também são cristãos. E nós, graças a Deus, como presidente da Câmara, temos uma intimidade, uma amizade muito grande com todos os pastores, né? Deus me dá graça de quase todas as igrejas eu ministrar a palavra de Deus. E também uma comunhão muito grande com o padre Pedro, né? Que é um parceiro, a gente já esteve aqui nessa casa de leis também orando. E é muito importante quando a gente convida esses pastores para discutirmos ações da cidade, a obra de evangelização, o que nós possamos avançar, né? E eles comparecer aqui. Então é muito bom a gente andar, ainda mais eu como vereador, andar sobre conselhos, né, desses líderes eclesiásticos. Realmente é muito bom, né, pastor Paulino, porque nós vemos que hoje na sessão da Câmara desta terça-feira, nós tivemos vários pastores de várias igrejas diferentes, e um deles, o senhor, está aqui para falar um pouco sobre essa representatividade, né, na Câmara desses pastores e a palavra que vocês trazem aqui para toda a população de Biratã. Muito obrigado, Orlando, né? Muito obrigado. É muito importante a participação, né, dos irmãos, da comunidade. E eu quero até aproveitar, Orlando, a oportunidade para agradecer os vereadores. Como foi bom eu estar aqui ouvindo sobre os trabalhos, as dedicações. Isso é fundamental. Eu tenho uma frase que há muitos anos eu digo isso, que é o seguinte: o Biratã é uma casa e todos nós moramos juntos. Então, sem dúvida alguma, nós somos uma família. Né? Tem um versículo na Bíblia que eu gosto de toda a Bíblia, mas esse versículo eu trouxe para a minha vida, no livro de João, no capítulo 15, versículo 7, Jesus diz assim: se vós estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Amém. Então, eu acho assim, eu quero também lembrar o versículo que você citou na abertura, Rogério, lá, sim, quando você estava falando, né, Salmo 133, a união, sobre a importância da união, né? Todos nós somos irmãos em Cristo e estamos mobilizados para o bem-estar da nossa comunidade, da nossa cidade, como um todo. Devemos sempre, né, padres, pastores, comunidades, estar sempre fortalecido em um propósito: melhorar a nossa cidade, a condição de vida do nosso povo, o desenvolvimento da fé de cada cidadão, de cada cidadã. É fundamental. Paz, amor, isso é essencial para uma comunidade. Tá ótimo, pastor. Nós vemos também, né, vereador Rogério, que o discurso de divisão e de críticas pesadas ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo, dizendo assim de uma forma mais específica diretamente aos vereadores, não tem colaborado em nada, né, Rogério? Tanto que você hoje inova trazendo as lideranças evangélicas para participar da sessão desta terça-feira. Olha, Orlando, isso é uma boa colocação. É normal que existem as críticas e elas aumentam quando você é político, né? Tem críticas que ela vem para construir, tem críticas que são só para destruir. Mas eu sincero, Orlando, eu não paro para dar ouvido a esse tipo de pessoas. O que eu gosto de ouvir é esses líderes que vieram aqui hoje.
São pessoas que trazem uma palavra, que trazem uma oração, que ora por você e que bate nas suas costas e diz: olha, Rogério, nós estamos te apoiando, nós estamos contigo, não somente comigo, mas com todos os vereadores que aqui estão, com o executivo. Sabe, porque tem pessoas que quanto pior, melhor. E nós estamos trabalhando, eu creio que a gente termina o nosso mandato de forma positiva e principalmente, viu, Orlando, quando eu entrei na Câmara, eu entrei debaixo da bênção desses pastores. E eu quero terminar o meu mandato debaixo da bênção também dos pastores, que eu sou evangélico desde que nasci, né? Eu sou do evangelho desde que nasci, e quando eu fui entrar na política, um desse abençoado, fui lá falar com ele, o que ele achava, o pastor Paulino, os demais pastores, e eles me abençoaram. Então eu quero terminar o meu mandato em 2024 debaixo da bênção e do conselho desses homens de Deus. Legal, Rogério. Eu gostaria, pastor, de aproveitar a oportunidade para fazer uma pergunta para o senhor. Muitas pessoas transmitem, né, a ideia de que, falando de uma forma mais popular, né, pastor, de que todo político é ladrão. Todo mundo que entra na política entra para roubar. Qual que é a avaliação que o senhor faz em cima de esse tipo de argumento que as pessoas usam e de quem quer entrar na política hoje? Sim, sem dúvida. Precisamos tomar alguns cuidados quando nós falamos alguma coisa, seja de qualquer assunto. Não podemos estar generalizando, né? Hoje nós vemos que em muitos segmentos a gente vê pessoas honestas, pessoas que têm caráter, algumas talvez até desonestas, mas a gente não pode generalizar. Então, eu acredito sim, a política, um político que trabalhe de uma forma voltada para a comunidade, como nós temos uma equipe aqui na cidade de Ubiratã, cabe a nós apoiá-lo e orar para que essas pessoas cada dia mais venha ter força, ânimo, coragem, saúde, determinação. A política é bênção. O que é perigoso é a politicagem, né? Devemos tomar alguns cuidados sobre isso. Eu até acho, graças a Deus, que realmente nós temos aí homens e mulheres de Deus que se dedicam à política. Né? Nós sabemos que a política está em vários segmentos da sociedade, em vários dos setores, né? E se cidadãos de bens, não estou aqui falando só da questão evangélica, eu estou falando de cidadão de bens, não vem para a política, não desenvolve um trabalho na política, nós vamos estar expostos a risco. E como que nós vamos poder fazer alguma coisa por alguém ou falar de um tema tão importante como esse, sobre a política, se nós não acompanhamos e nós não conhecemos? Quando nós falamos daquilo que nós não conhecemos, corremos o risco de cometer algumas coisas desagradáveis. Exatamente, né, pastor? Quando a crítica, ela se torna uma crítica afirmativa, dizendo muitas vezes que todo político é ladrão, acaba aí também cometendo um pecado, né, pastor? Porque se a pessoa não sabe, não viu e generaliza como todos os políticos são ladrões, acaba aí também cometendo um ato grave diante daquilo que a própria Bíblia nos ensina, né, pastor? É mais ou menos por aí, né? Hoje, aqui na reunião, nós tivemos a oportunidade de conversar bastante. Eu até entendo que é preciso, por exemplo, às vezes as pessoas falam de coisas que não conhecem, que não entendem. Então, muitas vezes a gente precisa também ser relevante, ter um pouco de paciência quando as pessoas... Só que eu entendo que é preciso que cada um de nós, né, quando eu estou falando de lideranças religiosas, né, orientar os nossos fiéis, né, orientar nossos fiéis, para que eles conheçam, né, a política, para que eles orem pelos políticos, porque
a política está em vários do setor, onde tiver gente tem política, né? E eu até acho que, eu volto a repetir isso, devemos tomar alguns cuidados. A crítica, quando ela vem com verdade, ela deve ser vista como uma forma de ensinamento. Agora, quando ela vem como uma forma destrutiva, isso não é legal, né? Isso não é legal. Isso na minha opinião, é uma opinião minha, né? E eu quero dizer a você que é o seguinte: eu estou muito feliz pelos colegas, né, os pastores. Eu quero aqui até agradecer também o Padre Pedro. E há pouco tempo atrás o Padre Dirceu esteve na minha casa, almoçou comigo, ficou um tempão lá, a gente trocando uma ideia. Então eu acho assim, cabe a todos os cidadãos e cidadãs, homens e mulheres de fé, de todas as religiões, unir as forças. Eu quero só aqui, pastor, me permita, Orlando, até acrescentar aqui, é que quando a gente fala você perguntou muito bem, do cristão na política, nós estamos dizendo, não é do evangélico na política. Porque quando nós falamos de cristãos, né, eu falei que nós estamos aqui com os pastores, mas nós temos o Padre Pedro, né, que é um padre aqui da grande maioria dos cristãos aqui na nossa cidade. Eu admiro muito e considero muito. Padre Pedro, um ótimo líder. Padre Pedro, Padre Adeilson são homens de Deus. E quando nós falamos, Orlando, sobre cristão na política, nós estamos falando de todos os vereadores. Aqui nós estamos, todos os nossos vereadores são cristãos. São homens honrados, homens que buscam viver dentro daquilo que a palavra de Deus nos comanda. Então é muito importante a gente ressaltar, e eu acho interessante, quando você olha na Bíblia Sagrada, você encontra os homens de Deus participando da política. E se você não tiver essas pessoas do bem participando da política, vai fazer o quê? Vai entregar para os maus? Então é necessário que os homens de bem da política, os cristãos, e eu não coloco só evangélico, eu coloco os irmãos católicos também, que são cristãos, né? Participar, quanto mais conhecimento da palavra de Deus, do que Deus deseja para a humanidade, maior e melhor será uma gestão de um cristão. Então veja bem, o Daniel, você conhece, né, Daniel, profeta Daniel. Daniel foi um grande político no reinado de Nabucodonosor, de Ciro. Aí sabe o que aconteceu, pastor? Daniel tinha uma grande obra, pai. Deus tinha uma obra tremenda para fazer na vida de Daniel. Sabe, ele ia crescer muito. Aí veio, os companheiros ficou com inveja dele e reviraram a vida de Daniel, rapaz. E procura daqui, procura na família dele, procura para cá, procura. Quando não achou mais o que falar, quando não tinha o que falar, atacaram a fé de Daniel. Esse aí serve ao Deus, mas não impediram o agir de Deus, né? O agir de Deus, quando ele tem o agir de Deus na vida do político, e ele quer trabalhar na vida de todos os políticos, né? Então, assim, cristãos devem participar da política, sim. Ele deve tomar o rumo, ajudar a tomar o rumo. Então, quando eu falo aqui de pastores, tivemos hoje a presença de pastores, não é só dos pastores. Eu também cito aqui também o Padre Adeilson, o Padre Pedro, a comunidade católica, os diáconos da Igreja Católica, enfim, as pessoas envolvidas ali também, que propaga a palavra de Deus. E eu até quero agradecer de coração todos os vereadores e vereadoras, o nosso prefeito, toda a equipe que presta serviço para a nossa comunidade. Eu posso falar pelo fato também de eu ser membro do Conselho Municipal da Saúde da nossa cidade. Quero parabenizar toda essa equipe da saúde, e é fundamental, Rogério, o que você está falando. Por quê, querido? Se as pessoas de bens não vêm para a política, o que vai acontecer? Os maus vão terminar, ter que tomar conta. Então, eu quero até aproveitar a oportunidade, Orlando, obrigado, e dizer a toda a comunidade de Ubiratã, né? Hoje eu estou surpreso, Rogério. Vou ser sincero, a primeira sessão que eu participo da Câmara de Vereadores. Maravilha, obrigado. Primeira sessão.
e muito organizada, muito organizado. Olha que coisa mais linda, o tempo não permite, mas eu quero agradecer cada colocação de cada vereador. Gente, de uma forma tão importante as colocações, como o Biratã como um todo, Rogério, preocupado com os irmãos, amigos, os que moram no sítio, as estradas, preocupado com a saúde, com a segurança. Sim, parabéns à Câmara de Vereador. Vocês estão de parabéns, né? E que Deus abençoe a vida de todos vocês. É importante dizer, né, vereador Rogério, que quando as pessoas começam a acompanhar, assim como o pastor, mais proximamente, elas têm uma visão diferente daquilo que realmente acontece na Câmara de Vereadores do município de Ubiratã. Pois a participação das pessoas aqui nas sessões da Câmara, ela é muito importante no dia a dia do cidadão, né, vereador? Olha, Orlando, você acabou de colocar uma coisa interessante. Você já falou. Você está sempre com a gente aqui. Eu quero, em nome da Câmara de Vereador, como presidente, agradecer, viu, Orlando, a sua presença, a audiência que você tem dado, as entrevistas que você tem concedido aos nossos vereadores. E é isso. A Câmara de Vereadores, nós vereadores, não fazemos aquilo que muitas vezes nós temos desejo. O meu desejo é muito grande. Ninguém, vereador, sai da sua casa para vir para a Câmara de Vereador para aprovar projeto errado ou para tentar fazer qualquer coisa errada. Não, nós viemos para promover o bem. Só que muitas coisas, Orlando, se debatem com as leis e normas, né? Alguém perguntou para mim esse tempo atrás, por que você não pega o dinheiro daqui e manda para lá? Porque não pode. Simplesmente não pode, dinheiro de uma coisa, da construção aí do lado, que foi aproveitado já o orçamento do ano passado, e nós estamos construindo agora, ele está restrito àquele orçamento. Lembrando também que todo projeto que a gente passa, Orlando, tem projeto que é da nossa alçada, e tem projeto que não é da nossa alçada. Eu quero só explicar isso para a população. Por exemplo, eu quero fazer um projeto que mandar tampar o buraco ali na rua ali embaixo. Eu não posso fazer isso, tá? Isso não é da alçada do vereador, já é da alçada do executivo. Entendeu? Então a gente tem muitas barreiras que nos enfrentam. Todos os vereadores têm o desejo de fazer o melhor. E Orlando, digo de passagem, todos os vereadores aqui da Câmara de Vereadores têm trabalhado, eu tenho acompanhado o desenvolvimento da saúde, procurando na educação. É claro que a gente não consegue resolver, né? O prefeito está tentando, o secretário está tentando, e a gente vai caminhando e tentando construir algo junto, alguma coisa que favoreça e continue favorecendo a população de Ubiratã. Quando você olha todas essas ruas aí sendo asfaltadas, essas coisas de construção, Orlando, passou aqui pela Câmara. Então, quando vem um projeto, a gente vai fazer um projeto, antes desse projeto aprovar, primeiro tem que passar por 3 instâncias, para depois ser aprovado. Então, assim, só esclarecendo a população de Ubiratã, nós vereadores estamos aqui para fazer o melhor, meu amigo, minha amiga, que muitas vezes não pense, por que o vereador não faz? Porque a gente não pode, tá? A gente não pode, porque se a gente pudesse, com certeza, nós faríamos ainda melhor para ajudar a população, principalmente a população mais carente. Em relação àquela frase, né, Rogério, que a gente precisa definir muito bem, que vereador não faz nada. Eu acho que a colocação melhor para essa frase que nós podemos mencionar é que vereador não executa nada, pois esse é um trabalho do executivo. Pois o trabalho dos vereadores, né, Rogério, ele está muito mais ligado a indicações do que execuções. Porque é importante mencionar isso, né, Rogério, para que as pessoas não criem expectativas erradas do trabalho do vereador. Perfeito, você colocou bem. Por exemplo, hoje eu fiz uma indicação para que se rever os bancos lá do parque, do Parque do Lago, que está quebrado. Tá? Então, eu fiz uma indicação pedindo para a administração ir lá e fazer a fiscalização, lá olhar se está quebrado e trocar ou fazer manutenção conforme precisa ser feito. A gente faz um papel aqui, Orlando, atender o pedido da população, a gente faz uma indicação, assina o presidente e a gente encaminha para o executivo, para o prefeito, e encaminha para o secretário para que seja atendido. Eu pedi agora a última sessão para que a gente também, na sessão passada, que a gente pudesse ter 3 semanas de Yolanda, não apenas uma semana, né? Embora estão atendendo a semana de Yolanda todos os dias, mas se tivesse 3 datas para atender, foi um pedido. Agora, quem vai executar é o executivo. Né? Então, o vereador ele tem o papel de pedir, de solicitar por requerimento, por indicação. Esse é o nosso papel. Agora, qual que é o papel do executivo? Executar as obras segundo a sua capacidade também. Porque não adianta eu pedir um monte de coisa aqui, eu quero isso, quero aquilo, o prefeito fala, mas vem cá, e dinheiro para isso tudo? Não é verdade? Então, a gente tem que trabalhar
cada poder respeitando o executivo, respeitando o legislativo respeitando o executivo, e trabalhar a harmonia para que a gente consiga hoje olhar para o Ubiratã e ver esse desenvolvimento. Para fechar esse assunto, Rogério, como que você leva a frase que é propagada em alguns lugares do nosso município, de que essa é a pior Câmara de Vereadores de todos os tempos? Acredito que isso já deve ter chegado até você, e eu gostaria de saber sobre o presidente da Câmara, qual é a avaliação que você faz. Olha, eu não sei qual o parâmetro que quem fala usou, então não sei, né? Eu não sei o parâmetro, mas é uma opinião de quem fala. Quem fala pode ter a opinião que ele quiser a respeito de tudo e qualquer coisa, é livre e democrático. Então eu não sei qual o parâmetro que usa para dizer que é pior. Eu só sei dizer que nós estamos tentando fazer o melhor. Tá? Se nós lá na frente não for a melhor, a população com certeza vai entender se somos a pior, se somos a melhor, se somos no meio. Nós não queremos ser melhor do que ninguém, nós só queremos ser não melhor do que a passada, mas nós só queremos avançar e, para o momento atual, promover um trabalho que alcance a comunidade de Ubiratã. Legal. Pastor, se o senhor quiser agora fazer suas atribuições finais e falar sobre a importância do cristão na política também, fica à vontade para fechar sua participação aqui neste momento. Obrigado, Orlando. É muito importante, é fundamental, e que eu acho que todos cristãos, né, devem sim pensar na política. Eu tenho para mim, Orlando, que é assim como até no sistema religioso, quando você tem a vocação, né, você tem aquele dom de exercer. Eu não vejo nada contra, eu não vejo biblicamente que venha dizer, o cristão não pode. Não, eu não acredito assim. Pelo contrário, eu acredito que o cristão, Deus apoia as autoridades, né, e política, a Bíblia nos recomenda isso. Então, assim, se todas as pessoas que estão nos ouvindo, que têm a vocação para desenvolver um bom trabalho, eu acho isso legal, porque na política não é diferente, Rogério, de, por um exemplo, até mesmo no meio religiosos, né? Existem pessoas que estão lá sem a vocação, sem o dom, sem interesse, realmente um interesse que seja voltado para a comunidade, para tudo isso. Então eu tenho um pensamento comigo da seguinte forma: não podemos generalizar, não é verdade? Temos que ter determinado cuidado. Temos bons políticos, sim. Temos bons políticos e temos que orar pelos bons políticos, nem só orar, mas apoiar. E você que tem na alma, no coração, o desejo de fazer um trabalho social, um trabalho político, mas eu sou cristão, não pode. Eu não concordo com essa forma de entender. Eu acredito o seguinte: você pode sim desenvolver um trabalho e Deus sempre será com você. Muito obrigado, Orlando, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Fica aberto aqui também, Rogério, para você fazer suas atribuições finais e dar um recado aí para a população do município de Ubiratã. Olha, a atribuição final é que eu quero, tudo contextualizando, em conclusão de tudo que nós conversamos, é o seguinte: que você deve participar da política. Se você acha que as coisas não estão bem, talvez a política precisa de pessoas que não concordam mesmo, que venha para cá e que faça, que ajude a promover a diferença. O que eu acho que quando você olha lá para a Câmara do Deputado, para a Câmara do Senado Federal ou Estadual, você vê muitos projetos, viu, Orlando, que não passou. Não foi porque muitos não queriam, não. Porque não passou porque tinham pessoas cristãs que estão envolvidos e preocupados com a palavra de Deus. Então a importância dos cristãos na política. Quando eu digo cristão, não estou dizendo de evangélico, tá? Estou dizendo de cristão de um modo geral, tá bom? E eu digo sempre, nós da Câmara de Vereadores aqui de Ubiratã estamos trabalhando, gente, para fazer o melhor, pode ter certeza disso. A gente não vem para cá, em nenhum momento da cabeça pensando em fazer o pior. A gente vem para cá tentando fazer o melhor. Acredite, questione. Você pode vir aqui na Câmara de Vereadores, se inscrever para você falar. Você sabia disso? Você pode, vem aqui, se inscreve, fala,
Nós vamos agora, Orlando, a partir do mês que vem, agora, a gente vai começar a fazer a Câmara itinerante. Nós vamos para Yolanda, vamos para os bairros, para o seu bairro, para que você consiga chegar lá, olhar o nosso trabalho, como o pastor olhou hoje, questionar, criticar, mas se possível também parabenizar, tá certo? Já uma agenda definida para essa Câmara itinerante, Rogério? Eu coloquei esse projeto mês passado, passou já em segunda instância, aprovou esse projeto, e nós vamos começar por Yolanda, tá? Provavelmente final de mês agora nós estaremos em Yolanda, depois vamos estar nos bairros, tá? Então assim, vai sair o programa agora que aprovou, vai sair tudo certinho, a gente vai aproveitar até o teu canal aí da Ubicast para que possa nos ajudar a divulgar esse trabalho. Esse trabalho vai ser para você ver o nosso trabalho, tá bom? E questionar, tá certo? E digo mais, quer vir aqui? As portas estão abertas para você, tá? Escreva ali e faça aquilo que você querer falar ali na tribuna da Câmara de Vereadores. É aberto para você, tá bom? É aberto, pode ficar à vontade. Para finalizar, uma pergunta que eu acabei esquecendo aqui na entrevista, Rogério, é em relação à votação das contas do ex-prefeito Baco, que foi lida agora há pouco, mas não foi votada. Há uma data para essa votação acontecer? Quando chega as contas de qualquer vereador, de qualquer prefeito ou mesmo presidente, existe um prazo. Então a gente leu hoje aqui, né, a prestação de contas ali do prefeito, do ex-prefeito, e agora o que vai acontecer? A comissão, né, você tem 3 vereadores aqui que faz parte da comissão, né, não é todos os vereadores que analisam, são 3 vereadores que vão fazer parte da comissão, que terão 30 dias para ler todo o questionamento, tudo aquilo que foi colocado pelo Ministério Público de Contas, pelo Tribunal de Contas, e aí sim a gente vai passar isso em votação depois de 30 dias discutido, amplamente debatido o assunto. Então, provavelmente, final de setembro aí, é possível que a gente já esteja votando as contas. Tá ótimo, então. Queria agradecer a você, Rogério, ao pastor Paulino, pela disponibilidade desse horário, que eu acho muito importante trazer o conteúdo para a população, para mostrar para a população aquele trabalho que já vem sendo feito por vocês aqui na Câmara e aquilo que vocês pretendem ainda fazer pelo município. Assim como o pastor Paulino, que vem desempenhando um trabalho social na nossa sociedade, pois eu creio muito que é esse conjunto que dá certo, Rogério. Deus no comando de todas as coisas, e o ser humano levando todos esses princípios para a vida pública. É mais ou menos por aí, né, pastor Paulino? Agradeço a você, a esse momento, essa disponibilidade em fazer, né, esse trabalho pela população e também estar aqui participando na Câmara de Vereadores do município de Ubiratã. Fica aqui meus agradecimentos e um abraço a vocês dois e a toda a população que vai acompanhar aqui esse conteúdo que nós estamos fornecendo em nosso canal de comunicação nas redes sociais. Só lembrando, Orlando, aqui, que para ser político, tá? Para ser corrupto não precisa ser político. Tá certo? Um abraço. Obrigado, querido.